Ausente. Buraco negro supermassivo com até 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Ausente. Buraco negro supermassivo com até 100 bilhões de vezes a massa do Sol. O massivo aglomerado de galáxias AB 2261 deve ter um buraco negro supermassivo em seu centro. Mas isso não acontece. Os astrônomos olharam em todos os lugares, até mesmo entre as almofadas do sofá. O que está acontecendo? Buracos negros gigantes, também conhecidos como buracos negros supermassivos, estão basicamente em toda parte, situados no coração de quase todas as galáxias conhecidas. Até a nossa Via Láctea ostenta uma besta com mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol, conhecido como Sagitário, é o tema da mais recente premiação do Prêmio Nobel de Física. Infelizmente, buracos negros supermassivos por si só são difíceis de detectar, afinal, eles são negros. Em vez disso, os astrônomos os encontram pelo material que os cerca. À medida que todas essas toneladas de gás e poeira se acumulam no horizonte de eventos, elas se aquecem e brilham a dezenas de milhões de graus Kelvin. Nessa temperatura, o material emite grandes quantidades de radiação de raio-x, um sinal inconfundível de um buraco negro gigante. Por todos os direitos, a galáxia elíptica gigante situada no centro do aglomerado de galáxias AB 2261 deveria ter um buraco negro com sua correspondente emissão intensa de raio-x. Mas exames repetidos com o Observatório de Raios-X Chandra da NASA não revelaram nada. Nada. Zish. Está vazio. Varreduras anteriores com Carl Jansky e Large Hadron NESF, caçando fantasmas de emissão de rádio, mostraram que havia atividade significativa no cluster há 50 milhões de anos, mas não hoje. O que está acontecendo? Uma possibilidade é que dois buracos negros, ligeiramente menores, mas ainda assim supermassivos, se fundiram no passado recente. Quando eles se fundem, eles emitem enormes quantidades de ondas gravitacionais, e essa emissão pode chutar o buraco negro resultante para fora da galáxia hospedeira. Uma pista de que isso pode ter acontecido é o fato de que o aglomerado de estrelas mais denso da galáxia central fica a mais de 2.000 anos-luz de distância do verdadeiro centro da galáxia. Isso é muito mais longe do que o normal. Mas também não há emissão de raio-x daquele aglomerado. A única possibilidade que resta é que o buraco negro está dormindo. Se não estiver se alimentando, não produzirá aquele brilho revelador de raio-x. Se tivermos sorte, o gigante pode acordar de seu sono em breve, revelando sua verdadeira localização ao universo, e nos deixando dormir à noite. Um buraco negro gigante continua evitando a detecção e os cientistas não conseguem explicar. Por Michael 6 dias atrás. Os cientistas estão perplexos com este mistério do buraco negro. Esta imagem composta do aglomerado de galáxias AB 2261 contém dados ópticos do telescópio espacial Hubble da NASA e do telescópio Subaru do Japão, mostrando galáxias no aglomerado e no fundo, e dados do Observatório de Raio-X Chandra da NASA mostrando gás quente, rosa colorido, permeando o aglomerado. O meio da imagem mostra a grande galáxia elíptica no centro do aglomerado. Esta imagem composta do aglomerado de galáxias AB 2261 contém dados ópticos do telescópio espacial Hubble da NASA e do telescópio Subaru do Japão, mostrando galáxias no aglomerado e no fundo, e dados do Observatório de Raio-X Chandra da NASA mostrando gás quente, rosa colorido, permeando o aglomerado. O meio da imagem mostra a grande galáxia elíptica no centro do aglomerado. Imagem, copyright Raio-X. NASA CXC Unid Michigan Kagoltakin, óptico, NASA STSINAOR Subaru, infravermelho, NESF no OKPNO. Um enorme buraco negro continua escapando das redes dos astrônomos. Propaganda. Acredita-se que os buracos negros supermassivos se escondam no coração da maioria, se não de todas as galáxias. Nossa própria Via Láctea tem uma massa de 4 milhões de sóis, por exemplo, e o M87. O único buraco negro já fotografado diretamente, eleva a escala para espantosos 2,4 bilhões de massas solares. A grande galáxia no núcleo do aglomerado AB 2261, que fica a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz da Terra, deve ter um buraco negro central ainda maior, um monstro devorador de luz que pesa de 3 bilhões a 100 bilhões de sóis, astrônomos estimativa da massa da galáxia. Mas o objeto exótico não foi detectado até agora. Relacionado,
As primeiras imagens históricas de um buraco negro mostram que Einstein estava certo, de novo. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. Por exemplo, os pesquisadores já haviam procurado raios-x fluindo do centro da galáxia, usando dados coletados pelo Observatório de Raios-X Chandra da NASA em 1999 e 2004. Os raios-x são uma assinatura potencial de um buraco negro. Conforme o material cai na boca de um buraco negro, ele acelera e aquece tremendamente, emitindo muita luz de raio-x de alta energia. Mas aquela caçada não resultou em nada. Agora, um novo estudo conduziu uma busca ainda mais profunda por raios-x na mesma galáxia, usando observações do Chandra de 2018. E esse novo esforço não olhou apenas para o centro da galáxia, também considerou a possibilidade de que o buraco negro foi lançado em direção ao interior após uma fusão galáctica monstruosa. Quando buracos negros e outros objetos massivos colidem, eles lançam ondas no espaço-tempo conhecidas como ondas gravitacionais. Se as ondas emitidas não forem simétricas em todas as direções, elas podem acabar empurrando o buraco negro supermassivo para longe do centro da galáxia recém-ampliada, dizem os cientistas. Esses buracos negros recuados são criaturas puramente hipotéticas. Ninguém descobriu um definitivamente até o momento. Na verdade, não se sabe se os buracos negros supermassivos chegam perto o suficiente uns dos outros para produzir ondas gravitacionais e se fundem. Até agora, os astrônomos apenas verificaram as fusões de buracos negros muito menores, escreveram funcionários da NASA em um comunicado sobre o novo estudar. A detecção de buracos negros supermassivos recuando encorajaria os cientistas a usar e desenvolver observatórios para procurar ondas gravitacionais resultantes da fusão de buracos negros supermassivos, acrescentaram. A galáxia central de Abel 2261 é um bom lugar para caçar esse unicórnio, disseram os pesquisadores, pois ele apresenta vários sinais possíveis de uma fusão dramática. Por exemplo, as observações do telescópio espacial Hubble e do telescópio Subaru baseado em solo mostram que seu núcleo, a região de maior densidade estelar, é muito maior do que o esperado para uma galáxia de seu tamanho. E a mancha estelar mais densa está a cerca de 2.000 anos-luz de distância do centro da galáxia, surpreendentemente distante, escreveram funcionários da NASA. Propaganda. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. No novo estudo, uma equipe liderada por Kyung Gupta Kim, da Universidade de Michigan, descobriu que as concentrações mais densas de gás quente não estavam nas regiões centrais da galáxia, mas os dados do Chandra não revelaram nenhuma fonte significativa de raio-x, seja no núcleo galáctico ou em grandes aglomerados de estrelas mais distantes. Portanto, o mistério da falta do buraco negro supermassivo persiste. Esse mistério poderia ser resolvido pelo sucessor do Hubble, o grande e poderoso telescópio espacial James Webb da NASA, que está programado para ser lançado em outubro de 2021. Se James Webb não detectar um buraco negro no coração da galáxia ou em uma de suas maiores aglomerações estelares, então a melhor explicação é que o buraco negro recuou bem para fora do centro da galáxia, escreveram funcionários da NASA. O novo estudo foi aceito para publicação em um jornal da American Astronomical Society. Você pode lê-lo gratuitamente no site de pré-impressão online archive.org. De alguma forma, um buraco negro supermassivo monstruoso desapareceu. Michelle está. 18 de dezembro de 2020. O universo está cheio de aglomerados de galáxias, mas Abel 2261 está em uma classe própria. Na galáxia no centro do aglomerado, onde deveria haver um dos maiores buracos negros supermassivos do universo, os astrônomos não conseguiram encontrar nenhum vestígio de tal objeto. E uma nova busca apenas tornou a ausência mais intrigante. Se o buraco negro supermassivo voou para o espaço, deveria ter deixado evidências de sua passagem. Mas também não há nenhum sinal disso no material ao redor do centro galáctico. Mas isso significa que restrições podem ser colocadas sobre o que o buraco negro supermassivo, se estiver lá, evitando a detecção, está fazendo. Os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas conhecidas de ligação gravitacional no universo. Normalmente, eles são grupos de centenas a milhares de galáxias que estão unidas, com uma enorme galáxia normalmente brilhante no centro ou perto dela, conhecida como a galáxia de aglomerado mais brilhante, BCG. Mas mesmo entre os BCGs, o BCG de Abel 2261, chamado, na verdade,
a 2261 BCG, e localizado a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância, se destaca. Tem cerca de 1 milhão de anos-luz de diâmetro, até 10 vezes o tamanho da Via Láctea, e tem um núcleo enorme e inchado de 10.000 anos-luz de diâmetro, o maior núcleo galáctico já visto. Abel 2166. Qual poderia ser? NASA, ESA, M. Postman, STC, Delaware, Noam, Tucson, equipe Clash. Com base na massa da galáxia, que se correlaciona com o tamanho do buraco negro, deveria haver uma besta absoluta de um buraco negro no núcleo, entre 13 e 100 bilhões de vezes a massa do Sol, o que poderia torná-lo um dos maiores conhecidos buracos negros. O buraco negro supermassivo da Via Láctea tem 4 milhões de massas solares. Mas em vez de conter a radiação que você esperaria de um buraco negro supermassivo ativo conforme ele agita e superaquece o material ao seu redor, o núcleo do A2261 BCG é preenchido com uma névoa difusa de luz brilhante das estrelas. Vários instrumentos, incluindo o Observatório de Raios-X Chandra, o Very Large Array e o Telescópio Espacial Hubble, não conseguiram encontrar qualquer indício de um buraco negro no centro do A2261 BCG. Agora, uma equipe de astrônomos liderados por Kyung-Tae Kim, da Universidade de Michigan em Ann Arbor, voltou a Chandra para um conjunto de observações mais profundas, com base na hipótese de que o buraco negro supermassivo foi expulso. Não é uma ideia tão selvagem. Espera-se que os BCGs cresçam quando se fundem com outras galáxias. Quando isso acontece, os buracos negros supermassivos no centro dessas galáxias em fusão também se fundem, espiralando lentamente em direção ao outro antes de se unirem para se tornarem um buraco negro maior. Sabemos, agora, graças à astronomia das ondas gravitacionais, que a fusão de buracos negros supermassivos envia ondas gravitacionais ondulando pelo espaço-tempo. É possível que, se as ondas gravitacionais fossem mais fortes em uma direção, o recuo gravitacional poderia chutar o buraco negro fundido na direção oposta. Encontrar evidências disso seria incrível. Em primeiro lugar, o recuo da fusão do buraco negro ainda não foi detectado, o que significa que ainda é hipotético. Mas também não sabemos se os buracos negros supermassivos podem realmente se fundir uns com os outros. De acordo com simulações numéricas de fusões de buracos negros supermassivos, eles não podem. Isso porque, à medida que sua órbita encolhe, o mesmo ocorre com a região do espaço para a qual eles podem transferir energia. No momento em que os buracos negros estão separados por um parsec, cerca de 3,2 anos-luz, teoricamente esta região do espaço não é mais grande o suficiente para suportar mais decadência orbital, então eles permanecem em uma órbita binária estável, potencialmente por bilhões de anos. Isso é chamado de problema parsec final. Existem várias pistas sugerindo que tal fusão pode ter ocorrido no coração do A2261 BCG. Aí está o tamanho do núcleo, para começar. Em 2012, os cientistas sugeriram que 2 buracos negros em fusão poderiam ter ejetado um monte de estrelas do núcleo, inflando a região. Isso também explicaria por que a concentração mais densa de estrelas estava a 2.000 anos-luz do núcleo. Em 2017, os cientistas procuraram por uma concentração de alta densidade de estrelas que teriam sido apanhadas pela gravidade de um objeto tão massivo como o buraco negro supermassivo fundido à medida que se afastava do centro galáctico. Dos 3 clusters, 2 foram descartados e o terceiro foi inconclusivo. Etiqueta Abel. NASA CXC, NASA STC, Naoya Subaru, NESF NHAVLA. Então, Gültekin e sua equipe usaram o Chandra para uma análise mais detalhada do centro do A2261 BCG e combinaram com os dados de arquivo para pesquisar um nível baixo de atividade de buracos negros supermassivos. A emissão de rádio já havia mostrado que a última atividade de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia ocorreu por volta de 48 milhões de anos atrás, então a equipe teve muito cuidado ao sondar essa região também. Eles também observaram as concentrações estelares em torno do núcleo galáctico. O que a equipe descobriu é que a densidade do gás quente diminui à medida que o centro se aproxima, portanto, a maior densidade de gás não está no meio do núcleo, mas ao redor dele. Mas nenhum dos locais que examinaram mostrou qualquer evidência da radiação X associada à atividade do buraco negro. Como os buracos negros não emitem radiação detectável por conta própria, e normalmente só podemos detectá-los quando estão se alimentando,
É possível que haja um buraco negro no centro do A2261 BCG. Se houver, é quiescente ou acumulando matéria muito lentamente para ser detectado por nossos instrumentos atuais. A outra explicação é que o buraco negro foi chutado muito mais longe do que estávamos procurando. Instrumentos mais sensíveis no futuro podem ajudar a responder a essa pergunta fascinante. A pesquisa foi aceita pela Ars Journals e está disponível no arquivo. A BO 2261 pode conter buraco negro supermassivo recuando. 18 de dezembro de 2020 por Neil Staff Source. Astrônomos usando o Observatório de Raios-X Chandra da NASA estão procurando por sinais de um buraco negro recuando no núcleo do A2261 BCG, a galáxia mais massiva e brilhante do aglomerado de galáxias gigante ABO 2261. Esta imagem de ABO 2261, um aglomerado de galáxias localizado a 3 bilhões de anos-luz de distância, contém dados de raio-x do Chandra mostrando o gás quente permeando o aglomerado, bem como dados ópticos do Hubble do telescópio Subaru que mostram galáxias no aglomerado e no fundo. A 2261 BCG, centro, também conhecido como 2MASX J17222717 mais 3.207.571, é a galáxia mais massiva e brilhante do aglomerado. Crédito da imagem: NASA CXC Universidade de Michigan Kagolte Kinst-Sinaoi Subaru NSF no OKPNO. Esta imagem de ABO 2261, um aglomerado de galáxias localizado a 3 bilhões de anos-luz de distância, contém dados de raio-x do Chandra mostrando o gás quente permeando o aglomerado, bem como dados ópticos do Hubble do telescópio Subaru que mostram galáxias no aglomerado e no fundo. A 2261 BCG, centro, também conhecido como 2MASX J17222717 mais 3.207.571, é a galáxia mais massiva e brilhante do aglomerado. Crédito da imagem: NASA CXC Universidade de Michigan Kagolte Kinst-Sinaoi Subaru NSF no OKPNO. Quando os buracos negros se fundem, eles produzem ondulações no espaço-tempo chamadas ondas gravitacionais. Se a enorme quantidade de ondas gravitacionais geradas por tal evento fosse mais forte em uma direção do que em outra, a teoria prevê que o novo buraco negro, ainda mais massivo, teria sido enviado para longe do centro da galáxia na direção oposta. Isso é chamado de buraco negro recuando. Os astrônomos não encontraram evidências definitivas de buracos negros recuando e não se sabe se buracos negros supermassivos chegam perto o suficiente para produzir ondas gravitacionais e se fundir. A 2261 BCG é uma galáxia excelente para procurar um buraco negro recuando porque há dois sinais indiretos de que uma fusão entre dois buracos negros massivos pode ter ocorrido. Em primeiro lugar, dados ópticos do telescópio espacial Hubble da NASA ESA e do telescópio Subaru revelaram um núcleo galáctico muito maior do que o esperado para uma galáxia de seu tamanho. O segundo sinal é que a concentração mais densa de estrelas em A2261 BCG está a mais de 2.000 anos-luz de distância do centro da galáxia, que é surpreendentemente distante. Essas características foram identificadas pela primeira vez pelo Dr. Mark Postman do Space Telescope Science Institute e seus colegas em suas imagens anteriores do Hubble Subaru, e os levou a sugerir a ideia de um buraco negro fundido em ABO 2261. Durante uma fusão, o buraco negro supermassivo em cada galáxia afunda em direção ao centro da galáxia recém-coalescida. Se eles ficarem ligados um ao outro pela gravidade e sua órbita começar a encolher, espera-se que os buracos negros interajam com as estrelas circundantes e as ejete do centro da galáxia. Isso explicaria o grande núcleo do ABO 2261. A concentração fora do centro de estrelas também pode ter sido causada por um evento violento, como a fusão de dois buracos negros supermassivos e o recuo subsequente de um único buraco negro maior. Embora haja indícios de que ocorreu uma fusão do buraco negro, nem os dados do Chandra nem do Hubble mostraram evidências do próprio buraco negro. Uma equipe de pesquisa liderada pela doutora Sarah Burkes-Polaur da West Virginia University havia usado o Hubble para procurar um amontoado de estrelas que poderia ter sido carregado por um buraco negro recuando. Eles estudaram 3 aglomerados próximos ao centro da galáxia e examinaram se os movimentos das estrelas nesses aglomerados são altos o suficiente para sugerir que contém um buraco negro de massa solar de 10 bilhões.
Nenhuma evidência clara de um buraco negro foi encontrada em dois dos aglomerados e as estrelas no outro eram muito fracas para produzir conclusões úteis. Os astrônomos também estudaram previamente as observações de Abel 2261 com Carl Jansky e Very Large Array da NESF. A emissão de rádio detectada perto do centro de A 2261 BCG mostrou evidências de que a atividade de buracos negros supermassivos ocorreu há 50 milhões de anos atrás, mas não indica que o centro da galáxia atualmente contém tal buraco negro. Eles então se voltaram para o Chandra em busca de material que havia sido superaquecido e produzia raio-x ao cair em direção ao buraco negro. Embora os dados do Chandra tenham revelado que o gás quente mais denso não estava no centro da galáxia, eles não revelaram nenhuma possível assinatura de raio-x de um buraco negro supermassivo em crescimento. Nenhuma fonte de raio-x foi encontrada no centro do aglomerado, ou em qualquer um dos aglomerados de estrelas, ou no local da emissão de rádio. Ou não há buraco negro em qualquer um desses locais, ou ele está puxando o material muito lentamente para produzir um sinal detectável de raio-x, disseram os pesquisadores. O artigo da equipe será publicado em um jornal da American Astronomical Society. Quase todas as grandes galáxias do universo têm um buraco negro rugindo em seu centro. A Via Láctea tem o Sagitário A. Quando duas elípticas gigantes se fundem, espera-se que seus buracos negros façam o mesmo e uma gigantesca singularidade supermassiva ocupe o centro da nova galáxia, mas os astrônomos não sabem onde está que deveria preencher o centro da maior galáxia do aglomerado Abel 2261, a 2,7 bilhões de anos-luz da Terra. Buracos negros acompanham o tamanho e a massa da galáxia hospedeira. O do centro do Abel 2261 deveria pesar 100 bilhões de vezes a massa do Sol. A massa do SGR é de 4 bilhões de vezes a de nossa estrela. Usando dados do Observatório de Raios-X Chandra da NASA e do Telescópio Espacial Hubble coletados entre 1999 e 2004, os astrônomos haviam previsto sua existência. Galáxia central do aglomerado Abel 2261. Fonte: NASA/cxc/SC/NOAA/NSF/NO/K.P.N. Ao usar observações de 2018 do Chandra para comprovar sua existência veio a surpresa: não há nada no centro da galáxia. A equipe liderada pelo astrônomo Kyung Tekin chegou à conclusão mais lógica de que aquele que deveria ser um dos maiores buracos negros do universo simplesmente não está lá. Obviamente, se ele não está lá, tem de estar em algum lugar, e essa mudança de endereço pode ser o resultado de sua ejeção do centro da nova galáxia por conta do processo de fusão entre as duas galáxias que se chocaram. Fusão colossal. A fusão de buracos negros gera uma enorme quantidade de ondulações no espaço-tempo. Se ondas gravitacionais forem mais propagadas em uma direção do que em outra, o novo buraco negro será enviado para longe do centro da galáxia na direção oposta, gerando o que em cosmologia é chamado de reversão de buraco negro. Astrônomos já encontraram evidências da fusão de buracos negros menores, mas jamais em singularidades supermassivas. E não se sabe se elas se aproximam o suficiente para produzir ondas gravitacionais e se fundir. No caso da galáxia no centro do aglomerado Abel 2261, foram achados indícios de que tal fusão realmente aconteceu. Dados das observações do Hubble e do telescópio terrestre Subaru revelaram que a nova galáxia tem um núcleo muito maior do que o esperado para seu tamanho e não é nele que está, também como esperado, a maior concentração de estrelas, e sim a mais de 2.000 anos-luz de distância. Estrelas acompanham. Foram essas pistas que levaram a equipe do astrônomo Mark Postman, do Space Telescope Science Institute, STC, a sugerir a fusão tanto das galáxias como de seus buracos negros, que seriam atraídos para o centro da galáxia recém-formada. Mas, se a singularidade resultante da fusão dos dois fosse ejetada, lançaria também as estrelas para longe do centro da galáxia? A explicação cobria todos os ângulos da hipótese, menos um. Não havia a menor pista de onde estaria o buraco negro. O Hubble investigou 3 aglomerados de estrelas com possibilidades de terem acompanhado o buraco negro reverso em sua expulsão do núcleo. Somente um produziu evidências, mas tênues demais para sustentar uma resposta. Se as emissões de rádio detectadas pelo Observatório de Radioastronomia Carl Jansky mostraram que os buracos negros se fundiram há 50 milhões de anos, não há pistas da singularidade resultante.
Os astrônomos usaram o Chandra para procurar sinais de matéria aquecida quando engolida por um buraco negro e encontraram nada. Permanece a pergunta: onde ele está? O mistério em torno do paradeiro de um buraco negro supermassivo se aprofundou. Apesar de pesquisar com o Observatório de Raios-X Chandra da NASA e o Telescópio Espacial Hubble, os astrônomos não têm evidências de que um buraco negro distante com peso estimado entre 3 bilhões e 100 bilhões de vezes a massa do Sol possa ser encontrado. Este buraco negro ausente deveria estar na enorme galáxia no centro do aglomerado de galáxias AB 2261, que está localizado a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz da Terra. Esta imagem composta de AB 2261 contém dados ópticos do Hubble e do telescópio Subaru mostrando galáxias no aglomerado e no fundo, e dados de raios-x Chandra mostrando gás quente, rosa colorido, permeando o aglomerado. O meio da imagem mostra a grande galáxia elíptica no centro do aglomerado. Quase todas as grandes galáxias do universo contêm um buraco negro supermassivo em seu centro, com uma massa que é milhões ou bilhões de vezes a do Sol. Como a massa de um buraco negro central geralmente acompanha a massa da própria galáxia, os astrônomos esperam que a galáxia no centro de AB 2261 contenha um buraco negro supermassivo que rivaliza com o peso de alguns dos maiores buracos negros conhecidos no universo. Usando dados do Chandra obtidos em 1999 e 2004, os astrônomos já haviam pesquisado o centro da grande galáxia central de AB 2261 em busca de sinais de um buraco negro supermassivo. Eles procuraram por material que foi superaquecido ao cair em direção ao buraco negro e produzir raio-x, mas não detectaram tal fonte. Agora, com novas observações mais longas do Chandra obtidas em 2018, uma equipe liderada por Kyung Gupta Kim, da Universidade de Michigan em Ann Arbor, conduziu uma pesquisa mais profunda pelo buraco negro no centro da galáxia. Eles também consideraram uma explicação alternativa, em que o buraco negro foi ejetado do centro da galáxia hospedeira. Este evento violento pode ter resultado da fusão de duas galáxias para formar a galáxia observada, acompanhada pela fusão do buraco negro central em cada galáxia para formar um enorme buraco negro. Quando os buracos negros se fundem, eles produzem ondulações no espaço-tempo chamadas ondas gravitacionais. Se a enorme quantidade de ondas gravitacionais geradas por tal evento fosse mais forte em uma direção do que em outra, a teoria prevê que o novo buraco negro, ainda mais massivo, teria sido enviado para longe do centro da galáxia na direção oposta. Isso é chamado de buraco negro recuando. Os astrônomos não encontraram evidências definitivas de buracos negros recuando e não se sabe se buracos negros supermassivos chegam perto o suficiente uns dos outros para produzir ondas gravitacionais e se fundir. Até agora, os astrônomos apenas verificaram as fusões de buracos negros muito menores. A detecção de buracos negros supermassivos recuando encorajaria os cientistas a usar e desenvolver observatórios para procurar ondas gravitacionais de buracos negros supermassivos que se fundem. A galáxia no centro de AB 2261 é um excelente aglomerado para procurar um buraco negro recuando porque há dois sinais indiretos de que uma fusão entre dois buracos negros massivos pode ter ocorrido. Em primeiro lugar, os dados das observações ópticas do Hubble e Subaru revelam um núcleo galáctico, a região central onde o número de estrelas na galáxia em um determinado trecho da galáxia é igual ou próximo do valor máximo, que é muito maior do que o esperado para uma galáxia de seu tamanho. O segundo sinal é que a concentração mais densa de estrelas na galáxia está a mais de 2.000 anos-luz de distância do centro da galáxia, que é surpreendentemente distante. Essas características foram identificadas pela primeira vez por Mark Postman do Space Telescope Science Institute, STC, e colaboradores em suas imagens anteriores do Hubble e Subaru, e os levaram a sugerir a ideia de um buraco negro fundido em AB 2261. Durante uma fusão, o buraco negro supermassivo em cada galáxia afunda em direção ao centro da galáxia recém-coalescida. Se eles ficarem ligados um ao outro pela gravidade e sua órbita começar a encolher, espera-se que os buracos negros interajam com as estrelas circundantes e as ejete do centro da galáxia. Isso explicaria o grande núcleo do AB 2261. A concentração descentralizada de estrelas também pode ter sido causada por um evento violento, como a fusão de dois buracos negros supermassivos e o subsequente recuo de um único buraco negro maior resultante. Embora haja indícios de que ocorreu uma fusão do buraco negro,
Nem os dados do Chandra nem do Hubble mostraram evidências do próprio buraco negro. Gutekin e a maioria de seus coautores, liderados por Sarah Burke-Spolaor da West Virginia University, já haviam usado o Hubble para procurar um amontoado de estrelas que poderia ter sido carregado por um buraco negro recuando. Eles estudaram 3 aglomerados próximos ao centro da galáxia e examinaram se os movimentos das estrelas nesses aglomerados são altos o suficiente para sugerir que contém um buraco negro de massa solar de 10 bilhões. Nenhuma evidência clara de um buraco negro foi encontrada em 2 dos aglomerados e as estrelas no outro eram muito fracas para produzir conclusões úteis. Eles também estudaram previamente as observações de Abel 2261 com o Carl Jansky e Large Array da NESF. A emissão de rádio detectada perto do centro da galáxia mostrou evidências de que a atividade de buracos negros supermassivos ocorreu há 50 milhões de anos atrás, mas não indica que o centro da galáxia atualmente contém tal buraco negro. Imagem óptica de rádio mostrando aglomerados de estrelas etiquetados. Crédito: NASA CXC, NASA STC, Naoshi Subaru, NSF NHVLA. Eles então se voltaram para o Chandra em busca de material que havia sido superaquecido e produzia raio-x ao cair em direção ao buraco negro. Embora os dados do Chandra tenham revelado que o gás quente mais denso não estava no centro da galáxia, eles não revelaram nenhuma possível assinatura de raio-x de um buraco negro supermassivo em crescimento. Nenhuma fonte de raio-x foi encontrada no centro do aglomerado, ou em qualquer um dos aglomerados de estrelas, ou no local da emissão de rádio. Os autores concluíram que ou não há buraco negro em nenhum desses locais ou que ele está puxando o material muito lentamente para produzir um sinal de raio-x detectável. O mistério da localização deste gigantesco buraco negro, portanto, continua. Embora a busca não tenha sido bem sucedida, ainda há esperança para os astrônomos que procuram este buraco negro supermassivo no futuro. Uma vez lançado, o telescópio espacial James Webb pode revelar a presença de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia ou um dos aglomerados de estrelas. Se o Webb não consegue encontrar o buraco negro, então a melhor explicação é que o buraco negro recuou bem para fora do centro da galáxia. Um artigo que descreve esses resultados foi aceito para publicação em um periódico da American Astronomical Society e também está disponível online em https://archive.org/abs/2010.13980. Os coautores de Gutekin são Sarah Burke-Spolaor, Todd R. Lauer, Laboratório Nacional de Pesquisa em Astronomia de Infravermelho Óptico, Tucson, Arizona, T. Joseph W. Lazio e Leonidas Amoustakas, Laboratório de Propulsão a Jato, Instituto de Tecnologia da Califórnia, Pasadena, Califórnia, e Patrick Oglemark Postman, Space Telescope Science Institute, Baltimore, Maryland. O Marshall Space Flight Center da NASA gerencia o programa Chandra. O Chandra X-Ray Center do Smithsonian Astrophysical Observatory controla a ciência de Cambridge, Massachusetts, e as operações de voo de Burlington, Massachusetts. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.